Continuando nossos modelos em simulação em eventos discretos, ao qual necessita entrar ou acontecer algum evento para dar continuidade ao processo ou startar o processo produtivo, vamos nesse modelo criar uma pequena fábrica com uma esteira que percorre toda a montagem do nosso produto. Basicamente é uma fábrica bem simples, um modelo bem simples, porém com alguns detalhezinhos a serem construídos. Basicamente entram corpos de peças em um estoque e portas em outro estoque. Estes corpos de peças que vão ser encaixados nas portas vão por uma esteira até um ponto de montagem, na onde se encaixam as portas com esses corpos de porta. Após isso, é levado também por esteira até uma área de embalagem e despachado o nosso produto. A ideia é criar toda essa estrutura com uma esteira, no qual irá transportar estes nossos produtos, executar montagens e tudo mais, além de colocar os nossos recursos para trabalhar, tanto na parte de montagem quanto também na parte de empacotagem. Definindo então nosso pequeno modelo, vamos simular uma pequena montagem, apenas 2 peças vão ser montadas e posteriormente empacotadas, em uma linha de produção com esteira. É a novidade deste modelo. São 2 elementos que chegam em locais distintos. O primeiro passa por uma esteira até a área de expedição, que é até a área de montagem, melhor dizendo, no qual se junta com o segundo elemento montando ele. Após isso, novamente vão para uma esteira, a qual é levada até a área de empacotagem. Expede-se de 10 em 10 unidades em lotes definidos. E neste modelo iremos fazer também a animação em 2D dele. Não iremos trabalhar em 3D neste modelo específico. Vamos então abrir o AnyLogic para começar o nosso modelo. Fique conosco após o pequeno intervalo. Abrindo então o nosso querido AnyLogic, nós vamos, caso tenha algum projeto em aberto, fechá-lo e começar um projeto do zero. Então vamos aqui em New Model e vamos criar agora a nossa pequena fábrica. Vou chamar de Small Factor. E o tempo dela vamos colocar em minutos. Apertando Finish, o AnyLogic cria este modelo e já inicia o salvamento dele para começarmos os trabalhos dentro deste nosso modelo da pequena fábrica. Iniciamos o nosso projeto colocando o processo principal. Depois a gente insere tanto a planta baixa quanto outros elementos deste nosso modelo. Mas primeiramente então vamos criar um fluxo de processo bem simples. Vamos aqui na biblioteca de modelagem de processos, vamos puxar o nosso source, que é a chegada, vai chegar em uma fila, nossas peças. Essas peças vão ir em um conveyor, que é a nossa esteira. Para encontrá-lo, ele fica guardado lá embaixo. Aqui, conveyor, que é a esteira. Então as peças vão entrar dentro de uma fila, dentro de um estoque, depois vão por esteira até determinado local. Vou finalizar esse processo apenas para termos um ponto final aqui logo de cara. Depois a gente vai complementando este nosso modelo. Iniciando então aqui no source, colocando as propriedades dele, este nosso source, vou colocar source bodies, que vão ser os corpos nos quais vão ser encaixados as nossas portas, e eles chegarão em um intervalo de tempo. Este intervalo de tempo será uma exponencial de uma peça a cada 10 minutos. Lembrando que estamos colocando o ponto final, por conta que no Java, se eu não colocar esse ponto final com 0, ele não entende que é um número decimal. Ou seja, 1 dividido por 10, que seria 0.1, ficaria para o Java apenas 0. Então eu necessito colocar o número decimal, pelo menos no primeiro membro. E este tempo será dado em minutos. Então, uma exponencial que chega uma peça a cada 10 minutos. Além disso, não vai chegar apenas uma peça. Eu vou colocar múltiplos agentes por chegada. Esses múltiplos agentes serão 4. Ou seja, chegarão 4 unidades dos batentes das guardas-corpos das portas
aqui neste nosso source. Indo para a nossa fila, após chegar às peças, os guarda-corpos, a gente vai ter uma fila no qual vamos trabalhar com capacidade de 100. Só vamos alterar o nome da fila para Quirrell Bodies. E vamos manter essa capacidade de 100, daí sobra para as nossas chegadas. Já a esteira, o conveyor, nós vamos colocar que é uma esteira, o conveyor, dos bodies também, dos guarda-corpos das portas. Este body vai ter uma largura, um length, de 20 metros e vai andar a 1 metro por segundo. Então teremos aqui o comprimento dele para o tamanho da nossa esteira. Posteriormente vamos encaixar isso dentro do nosso modelo 2D. Se rodarmos esse modelo do jeito que está, ele já vai ter algumas considerações, mas antes disso vamos colocar o tempo de simulação. Vou abrir aqui, dentro do project, da arquitetura do projeto, o simulation, e vou pedir para parar num tempo determinado. E vou colocar, aliás, vamos trabalhar por data pela primeira vez. Então vou trabalhar com uma data, no qual vou especificar um período das 8 da manhã até as 17 horas da tarde. Um dia inteiro de serviço, só que agora trabalhando por daily, por datas específicas em vez de trabalhar por tempo. Daria na mesma colocar um tempo de processo, colocando 480 minutos, 520 e poucos, o jeito que você desejar. Aqui eu vou colocar por tempo, mas dentro de um calendário, dentro de uma data específica, para a gente visualizar como que vai funcionar esta estrutura. Salvando o modelo, verificando se tem algum bug, alguma coisa que foi mal construída, clicamos aqui no Play e ele starta o nosso processo, abrindo-o em uma nova janela. Iniciando então o processo produtivo, ele já inicia com 4 entidades entrando, nossos produtos, que vêm para a nossa fila, depois são deslocados pela nossa esteira, que tem uma distância e uma velocidade, e por fim saem do processo. Por hora não dá para ver muita coisa, já que é um processo bem simples que não tem processo em si, não tem tempo de espera, tempo de processamento. Apenas o tempo que passa a nossa peça pela nossa esteira. Mas tudo funcionou de acordo e vamos agora para a nossa próxima etapa do processo produtivo. Acompanhe comigo, após o pequeno intervalo, nosso próximo passo de criar a animação 2D para esse pequeno processo que já iniciamos. Vamos então para a próxima etapa. Continuando então o nosso processo produtivo aqui dentro do AnyLogic, após construir esse pequeno processo que fizemos agora, bem simplesinho, apenas entram os guarda-corpos de porta, vão para a fila, depois vão para a esteira e saem, vamos construir agora a nossa modelagem em 2D para este processo, iniciar o 2D do nosso modelo. Este modelo é baseado no trabalho, nas pesquisas do professor Johann Gilbert, que tem um link disponível aqui embaixo do nosso vídeo, na descrição do vídeo. Bom, vamos vir em Palette, em Presentation, e vamos buscar Imagem. Clico, seguro e arrasto aqui para o nosso layout e vamos encontrar a imagem da planta baixa da Small Factor. Caso não encontre ela aqui dentro do AnyLogic, um pouquinho chato de achá-la, tem também na internet disponível para você baixar essa imagem. Aqui com a nossa imagem já organizada, já no tamanho dentro da nossa área de apresentação, nós vamos começar a construir a modelagem 2D dela. Primeira coisa que vamos fazer é trabalhar com a escala. Notem que este desenho já tem uma escala embutida, de 0 até 5 metros vale este espaçamento. Aproximando aqui, ele já tem esse espaçamento pré-pronto para a gente. Então, vamos trabalhar com a escala do nosso modelo, a escala aqui dentro do AnyLogic, para agrupar dentro dessa mesma escala que foi nos dada do desenho. Então, vou reduzir um pouquinho e este espaço será definido como 5 metros. Então, aqui eu igualo a escala do layout do desenho com a escala do modelo do AnyLogic, para ficar tudo dentro da mesma escala, ficar tudo melhor organizado, dentro dos tamanhos corretos.
Então, de agora para frente, essa é a nossa escala de 5 metros aqui dentro do nosso processo. Vamos inicialmente construir aqui o nosso primeiro estoque. Vai ser o estoque dos guarda-corpos. Para desenhar esse estoque, nós vamos voltar lá na biblioteca de modelagem de processo ou no Space Markup. Ambos têm as informações necessárias para a gente. Entrando então na modelagem de processos, nós vamos construir agora a área que representará em 2D o nosso estoque desses guarda-corpos. Basicamente, vou colocar aqui um retângulo, poderia colocar um retângulo, mas vamos trabalhar com um polígono de 9, para trabalharmos a primeira vez com ele. Clico e seguro e arrasto, ele criaria aqui, ou posso também clicar 2 vezes e construir o polígono que eu desejar. Vou fazer pelo modo editor, clicando 2 vezes. Então, inicia aqui o nosso polígono percorrendo toda essa nossa área de estoque. E clico 2 vezes para finalizá-la. Fiz aqui um pequeno dente apenas para indicar que é a entrada do nosso estoque. Esta área eu vou dar o nome de SP, que é o nosso estoque do storage. Isto. Então, nosso estoque do guarda-corpos. Nosso estoque inicial das peças aqui nossas. Após isso, vamos criar aqui dentro do estoque de portas mais um elemento no qual vai ser visual em 2D. Aqui eu vou criar um retângulo de nó mesmo, para ficar aqui no nosso espaço o nosso estoque de portas. Vou chamar aqui de SP Door Storage, que vai ser o nosso estoque do segundo elemento que sofrerá a mudança durante o processo, a montagem. E para que ocorra a montagem, vou criar mais um local logo acima desse de estoque de portas, bem pequenininho aqui, que vai ser o aguardo, vai ser a espera da porta para a chegada desse guarda-corpo. E ambos vão se juntar logo aqui de frente. Então aqui eu vou ter o SP Door Awaiting, aguardando a porta. A porta está aguardando, esperando um processo produtivo. A junção do guarda-corpo que chegará nesse primeiro estoque com a porta que chegará no segundo estoque vai ocorrer num nó de ponto, nesse ponto node, que vou colocar aqui no nosso processo. Vou aproximar um pouquinho mais para melhorar a posição dele. Então aqui eu vou ter um primeiro processo que vai ser o de montagem, assemble em inglês. Antes desse assemble, vou colocar também dentro do nosso modelo um nó de retângulo, no qual eu vou colocar o aguardo dos guarda-corpos. Eles ficarão esperando um pouquinho antes do nosso processo produtivo para que a gente consiga montá-los. Aqui também vou ter mais um local, SP Bodies Awaiting. Então vou ficar aqui aguardando o processo produtivo, aguardando as portas chegarem, para que juntos formem o produto final. Então junto o corpo da porta com a porta neste ponto que a gente chamou de assemble. Após isso, vamos comunicar ambos os processos, todos os processos produtivos. Vou começar então criando um caminho. Clico 2 vezes aqui em caminho e encaixo ele em todo este percurso que a gente vai fazer. Vou começar aqui dentro do nosso estoque e vou fazer as curvas conforme tem dentro da nossa esteira. Chegando aqui na nossa área de espera dos guarda-corpos. Então vai ser uma fila comum, porém, em vez de ser ela nessa linha apenas, já vamos dedicá-la para ser uma esteira, um conveyor. Então, ao colocar neste formato de conveyor, que é a nossa esteira, ele já muda a visualização desta nossa linha, desse nosso caminho. E para ficar do mesmo tamanho da nossa área demarcada aqui no desenho, vou colocar que é 1.7. Acho que isso já encaixa. Já deu mais ou menos um bom encaixe. Então, com isso, eu já tenho todo o percurso em formato de esteira. Dá para alterar todos os elementos dele, melhorar um pouquinho, alterar a posição, para melhorar ainda mais a visualização.
Mas com isso, temos aqui todo o processo. Vou encaixá-lo novamente, ele perdeu a conexão com o nosso estoque, nossa área de espera dos guarda-corpos. Então, lembre-se, tem que estar vinculado com ele. Vinculando agora cada um dos itens do nosso processo produtivo com a imagem 2D, vamos encaixar, colocar as posições para cada um deles. Então, começando aqui com a nossa fila inicial, a fila dos guarda-corpos. Esta fila inicial, eu vou colocá-la na posição do estoque do guarda-corpo, que é esta área aqui à esquerda. Então, os guarda-corpos, os corpos de porta chegam e vão ficar guardados nesta área. Após isso, nós vamos fazer com que a nossa esteira, o bloco de ação de esteira, ande realmente pela linha que criamos da esteira. Esta linha que criamos é o nosso path. Eu acabei não alterando o nome, vou mantê-lo assim mesmo. Então agora vai ficar aqui o nosso path, nosso caminho, encaixado com o nosso bloco de ação da esteira. Além disto, eu quero alterar o agente para a largura dessa esteira e deixar de 1 metro esse agente. Então vai ficar 1 metro de espaço entre eles. Entra a primeira peça, depois a segunda, a terceira e entre elas deixar 1 metro, isso que a gente alterou aqui no nosso processo. Salvando o modelo e visualizando se tem algum erro, agora a gente vai pedir para simulá-lo. Dentro então da nossa simulação, temos já as peças percorrendo o nosso modelo. Vou aproximar um pouco mais da visualização 2D para a gente visualizar melhor. Toda vez que chegar a peça, por hora as peças são essas bolinhas, a gente não colocou nenhuma simbologia para elas, elas percorrem a nossa esteira até chegar lá no final dela. Então tudo certo até o momento, vamos continuar o fluxo de processo para as portas chegarem no nosso modelo e montar tudo nesta nossa área, no nosso ponto de montagem. Este é o nosso próximo passo, acompanhe comigo após o pequeno intervalo. Com essa primeira parte da animação 2D pronta, nós vamos agora criar o segundo fluxo de processo, que é a chegada da porta e, posteriormente, a montagem do guarda-corpo com a porta, encaixe entre os dois. Para começar isso, nós vamos criar a segunda chegada, que vão chegar agora as portas. Então, vou criar um segundo source, que é a chegada da nossa porta, e essas portas também ficarão em uma fila, que é o nosso estoque, que aqui no caso já até criamos ele embaixo. Posterior a isso, ambos, tanto a porta quanto o guarda-corpo, vão se juntar. Então, vamos utilizar o nosso comando, o nosso bloco de ação do assembler, que nós já utilizamos anteriormente para combinar, para transformar em lote. Então, insiro aqui o nosso assembler, no qual está vinculado já com a nossa esteira, e esta segunda entrada vou vinculá-la também na segunda conexão do assembler. Só confirmando se conectou, aparentemente sim, tudo certo. Só fazer aqui uma curva para ficar melhor apresentável e não atrapalhar tanto assim o processo de visualização. Então temos aqui o segundo processo produtivo, no qual vai chegar as portas em um estoque e depois vou juntar na nossa montagem. Vamos agora configurar cada um dos elementos. Começando pelo source, vamos alterar o nome dele para source doors, que agora chegam as portas no processo produtivo. Essas portas também vão chegar por um intervalo de tempo, que vai ser uma exponencial de 0,4 minutos de chegada. A cada 0,4 minutos chega uma peça. Essa é a nossa ideia aqui do intervalo de tempo. Depois disso, vamos para a fila, que vamos alterar o nome para fila das portas, Queue Doors. Também vamos manter fila de 100, vai dar e sobrar aqui para o nosso sistema. O que a gente já vai alterar vai ser o local desta fila, que no nosso caso criamos um local para ela, que vai ser o nosso SP Body Door Storage, que é essa área aqui de baixo que criamos anteriormente. É onde vai chegar e ficar em fila aguardando as nossas portas.
Após isso, nós vamos para o novo bloco, que é o bloco de Assembly. Neste bloco de montagem, eu preciso de um elemento que vem do caminho de cima, que é o nosso corpo de porta, e um segundo elemento que vem do caminho de baixo, que é a própria porta. Então, um de cada para estar trabalhando. E além disso, vamos inserir o tempo de processo. Este tempo de processo será de 5 minutos, de uma triangular de 5, no caso, minutos. Mínimo 5, máximo 15, moda 10. Tudo isso em minutos. Então, este será o nosso tempo do processo produtivo para executar esta nossa montagem. Essa é a ideia que temos aqui. Dentro ainda do Assembler, nós vamos determinar alguns locais da animação. Então, temos várias posições aqui que a gente pode estar trabalhando com este Assembler. Primeira coisa, o local do delay, do local da espera. Este local da espera vai ser o nosso SP Body Wait, o nosso SP Assemble, que é o nosso ponto de montagem. Este pontinho redondinho que criamos agora há pouco. Nele que vai acontecer a operação de montagem. A fila da primeira operação, da operação principal, que é a do corpo de portas, vai ser a nossa fila, nosso aguardo dos corpos. Então, SP Body Awaiting. E vamos puxar aqui o segundo Awaiting, que será o das portas em si. Vai ser o Door. Com isso, então, temos as três posições, a posição de montagem e a posição da fila dos corpos e da fila das portas, que vão aparecer durante a nossa animação. Vamos salvar o modelo, verificar se já deu algum bug, por enquanto tudo certo, e pedir para rodar para a gente visualizar todo esse processo produtivo criado até o momento. Vou reduzir aqui a velocidade para tentarmos enxergar todos os elementos. Então temos aqui o estoque normal, que já tínhamos anteriormente, e aqui embaixo o estoque de portas, que é da rota 2, da segunda rota aqui de baixo. Até o momento, estão peças aqui sendo montadas, aguardando o tempo de processamento. A partir do momento que elas são processadas, vão para frente. Então notem aqui no nosso estoque de portas e no aguardo das portas, já temos algumas peças. Chegando às demais, elas já são encaixadas no nosso ponto de montagem. Para isso que serve todo este fluxo de processo montado até agora, construído até agora. Após o intervalinho, nós vamos continuar agora colocando algumas imagens em 2D e recursos para executar essas montagens. Vou dar o stop aqui, fechar, e após o intervalo continuamos com o nosso modelo. Continuando com o nosso modelo, vamos agora inserir os recursos que vão ser usados para a montagem. Vamos inserir então alguns montadores aqui dentro do nosso modelo. Começando, vamos buscar o bloco Resource Pool e vamos encaixá-lo aqui. E este Resource Pool terá o nome para a gente de Resource Assembler. Então vai ser um recurso dos montadores. Será um recurso estático, não vai se mover, e eu teria a capacidade de 8. Vou ter 8 áreas de montagem ali, dentro do nosso ambiente produtivo. Após construir esse recurso, eu tenho que vir aqui no bloco de ação da montagem e inserir que eu irei utilizar esse recurso. Então, venho aqui em Recurso Service e adiciono o recurso que eu acabei de criar, sabendo que eu preciso de 1 para 1. Preciso de um desses montadores para montar o nosso produto final. Após isso, vamos inserir os nossos agentes que sofrerão as mudanças. Vou começar com o agente Buddy, com um corpo de porta, um guarda-corpo. Começando ele, nós vamos vir aqui em Agente, no bloco Agente, e vamos puxar um agente para o nosso modelo. Vou colocá-lo aqui embaixo para a gente visualizá-lo posteriormente. Este agente será um agente tipo apenas. Ele não vai aparecer na modelagem 3D, é apenas para a gente trabalhar dentro dele. E este tipo a gente vai colocar como Buddy.
que vai ser o nosso corpo de porta. Vamos criar do zero este corpo de porta e não vamos colocar nenhuma figura nem nenhum parâmetro. Vamos deixar tudo zerado aqui. Quando criamos um agente, ele já abre para nós a segunda tela, a segunda aba lá em cima. Com esta segunda aba pronta, nós vamos criar uma imagem que vai representar o nosso corpo de porta. Para criar essa imagem, eu vou aproximar aqui e vou colocar um quadrado, um retângulo qualquer. Então, vou vir em Presentation, vou puxar um retângulo aqui para significar a nossa porta. Este retângulo, vou puxá-lo para ter um espaço qualquer dentro do nosso modelo. Vou colocar ele num formato um pouquinho maior para a gente. Puxar esse connection um pouquinho para o lado também. Então, este elemento representará o nosso corpo de porta, que é o que vai por fora dela. Após isso, nós vamos adequar a escala. Notem que a escala aqui está que toda esta área consome 10 metros. E eu quero que todo este corpo de porta tenha 1 por 1. Para fazer isso, eu vou expandi-lo e vou colocar aqui que tudo isso vale apenas 1 metro. E com isso ele já fica em escala para a gente. Usei 4 quadrados maiores na horizontal e 4 quadrados maiores na vertical, representando um quadrado 1 por 1. Dentro ainda do nosso corpo de porta, nós vamos inserir um primeiro parâmetro. Vamos vir aqui dentro do agente e puxaremos um parâmetro. Este parâmetro vai adequar a largura desse corpo de porta à nossa esteira. Então, vou colocar aqui parWidth. Vai ser um nome qualquer para calcular a largura dessa porta. Só para trabalharmos com uma largura variável de acordo com o tamanho da esteira. Alterando aqui este parâmetro, ele terá um valor não fixo, mas sim um valor trabalhado em metros, em vez de em pixels, que é o padrão do NLogic. Para fazê-lo, temos que inserir uma formulação um pouquinho extensa, mas vamos lá item por item. Primeira coisa, eu vou puxar o comando getScale. Este comando ele me dá a escala do objeto, a escala do nosso agente. Clicando com Ctrl espaço, ele me abre todas as telas, tudo possível. Entrando dentro dessa opção da escala do nosso objeto, da escala do nosso corpo de porta, deste nosso agente, eu vou buscar o ToLength Units. O que ele faz? Esse ToLength Units ele vai buscar o comprimento da nossa unidade, o comprimento que eu estou utilizando dentro aqui do nosso agente corpo de porta. E ele nos pede algumas informações, o length pixels, entre outras coisas, vírgula, nossa unidade. Nosso length em pixels, ou seja, o objeto que eu quero colocar a largura dele, vai ser o nosso retângulo, que eu acabei de copiar. Então, vou buscar esse retângulo, eu não alterei o nome dele, então ficou Rectangle. E dentro deste retângulo, eu vou obter o comprimento dele. Então, vou buscar o get, faltou um maiúsculo aqui, with, abre e fecha parênteses. Ou seja, estou buscando dentro deste retângulo criado a dimensão do comprimento dele. Após isso, a unidade que eu quero transformar, ele vai buscar aqui em pixels, eu quero transformar em metros. Então, vou usar a expressão length. Então, comprimento, unit, vamos ver se eu encontro aqui. Get length, unit. É mais fácil escrever então. Existe ela aqui já em metros, porém é uma função, é uma utilidade em vez de ser um comando. Então, vou estar descrevendo aqui mesmo. Vai ser length units. Então, quero uma unidade de comprimento, ponto meters, que eu quero ela em metros. O que eu estou especificando aqui? Eu estou especificando que este parâmetro vai ser um parâmetro de comprimento, no qual ele está obtendo uma escala.
Eu estou transformando a escala em pixels para uma escala em metros do tamanho deste retângulo. Ou seja, estou falando que este retângulo tem 1 metro, apenas para mantê-lo dentro da nossa escala. Continuando o processo, a gente vai voltar aqui no layout principal, no nosso main, e vamos colocar que quando chega os corpos de porta, o source body, não vai ser um agente qualquer que estava aparecendo para a gente as bolinhas. Vai ser sim o body que acabamos de criar. Então esse body, que é esse retângulo que acabamos de criar, que entra aqui no nosso processo produtivo. Já aqui dentro do conveyor, eu vou fazer com que esse nosso body fique multiplicado por 2 o tamanho dele. Ou seja, ele vai entrar e quando ele passar pela esteira, ele vai ficar um pouquinho maior, para a gente percebê-lo melhor. Para fazer isso, em vez do comprimento dele ser de 1 metro, o comprimento dessa esteira será 2 vezes o tamanho do corpo que eu acabei de criar, do nosso body. Então aqui vai ser o nosso agente path. Vou entrar lá dentro do nosso body, que é a função agent, e vou encontrar o parâmetro per width. Só que a esteira vai ter, em tamanho de metros, 2 vezes esse tamanho. Então, 2 asterisco metros. 2 vezes o tamanho que eu colocar aqui, este nosso parâmetro. O que eu estou fazendo? Apenas indicando que esta esteira sempre será 2 vezes maior do que o nosso objeto que vai percorrer essa esteira. Basicamente isso que a gente fez, utilizando o parâmetro de tamanho lá no nosso body, no agente body, e agora aqui inserindo este comando do tamanho da nossa esteira. Salvando o modelo, verificando se tem algum erro. No caso, ele não encontrou a função meters. Vamos ver o que erramos nela. Não tem o S final, é só meter. Então errei aqui que ficou um S a mais. Então notem, o NLogic tem bastante questões, bastante prático para encontrar os erros. Verificando agora se deu tudo certo. Beleza. Rodando o nosso modelo, ele vai abrir o Layout Man. E nele vai aparecer aqui nossos quadradinhos brancos com metade do tamanho da nossa esteira, já que a nossa esteira é 2 vezes maior que esse comprimento. Então logo vai aparecer mais peças entrando no nosso modelo, sempre entram de 4 em 4, e eles vão percorrer toda a nossa esteira até o ponto de montagem. Apressar aqui um pouquinho para ele voltar a aparecer. Então notem, entrou aqui nosso quadradinho branco durante a animação. Com isso já inserimos o nosso primeiro elemento. Colocamos ele no nosso fluxo principal de entrada. Continuando então, após o intervalinho, nós vamos inserir agora o agente porta. Vai ser o agente que vai entrar aqui dentro do nosso estoque de portas. Continuem com a gente após o intervalinho. Continuando então nosso modelo, depois de criarmos o agente Buddy e já encaixá-lo aqui no início do processo, vamos agora criar o agente Door, a porta, que irá iniciar aqui o nosso processo na chegada de portas. Então voltamos aqui no Palette, vamos em Agent e vamos encaixar ele aqui. Será também apenas um tipo, e será o nosso agente Door. Ao criar esse Door, vamos dar o Next, não vamos colocar nenhuma animação 3D, nem 2D do próprio NLogic, vamos criar posteriormente, e também não vamos colocar nenhum parâmetro atual, depois a gente insere manualmente cada um deles. Finalizando, abre-se a janela com esse nosso novo agente, no qual vamos colocar uma figura também para ele, dentro da nossa escala. Como o guarda-corpo ficou quadradinho, vamos colocar agora uma figura redonda para representar a nossa porta. Então vou vir aqui em Presentation e vamos encontrar aqui o Oval, que é a nossa figura redondinha. Vou expandi-lo um pouco só para ficar de um tamanho adequado
para não ficar também muito pequeno. Mais ou menos nesse tamanho, 2 quadradinhos para cada lado. E, novamente, a gente vai adequar a escala. Vou aproximar um pouquinho para visualizar melhor. Essa nossa escala, de novo, vai pegar todo o nosso círculo, toda a nossa porta, e eu vou colocá-la com a dimensão de 0,6 metros. Além disso, eu vou aproveitar e vou mudar a aparência aqui do nosso círculo. Clicando nele, eu vou preenchê-lo da cor dourada, vou achar aqui a cor Gold, e manter essa linha preta mesmo, apenas para ter uma coloração interna, um fill color, uma cor de fundo, para este nosso círculo. Após isso, voltamos no ambiente main, com esse círculo já tendo aqui a dimensão de 0,6 metros, e na chegada das portas, source doors, a gente vai puxar o agente door que acabamos de criar. Então, o que chega aqui no source doors é o nosso agente recém-criado. Isso que fizemos agora. Só para visualizá-lo, caso desejem, a gente clica aqui em Play e vamos visualizar tanto os quadradinhos, que são os nossos agentes do guarda-corpo, e as bolinhas amarelas que vão chegando, que são as nossas portas. Aumentando um pouquinho a velocidade, temos aqui várias portas chegando. Mas continuando o nosso modelo, vamos agora inserir o agente Assemble, o agente montado, quando eu junto essa nossa bolinha com o nosso retângulo do guarda-corpo. Então, vou criar um agente para representar, para sair a união dos dois. Juntando o corpo com o guarda-corpo, terá o agente montado. Para fazer isso, novamente vamos aqui em Agente e vamos inserir mais um tipo somente de agente, Agent Type On. Este agente será o nosso Assemble. Também não terá nenhuma visualização e também não terá nenhum parâmetro inicial. Abre-se então a aba desse Assemble, no qual nós vamos encaixar ambos os elementos. Então aqui no nosso ponto 00, vou puxar só esse item de conexão um pouco mais para o lado. Vou colocar agora dentro de Presentation o retângulo. Vou expandi-lo aqui um pouquinho. E dentro desse retângulo vou colocar o círculo. Também vou expandi-lo um pouquinho. Então este será o símbolo da nossa peça montada. Vou descer um pouquinho mais o retângulo, fiz ele muito pequeno. E aumentar um pouquinho este daqui. Lembrando, essa nossa bolinha eu coloquei na cor dourada. Então, basicamente, este vai ser o símbolo para a nossa peça pronta. A porta, que eu estou representando pela bolinha dourada, e o guarda-corpo, guarda-porta, que é o retângulozinho branco. Novamente, vou adequar a escala, igual a gente já aprendeu. Como aqui eu tenho um guarda-corpo, eu vou jogá-lo no tamanho máximo que a gente colocou lá, que é de 1 metro. E com essa bolinha já vai ficar dentro dele, dentro da escala adequada. Com esta figura pronta, esse nosso agente assembler pronto, vamos voltar no main. E aqui na ação, no nosso bloco de ação de montagem, eu vou gerar um novo agente, que eu vou montar a quantidade de 1 para 1, que vai ser o nosso Assemble. Então, este será o agente desenvolvido após a montagem e que vai sair do processo produtivo. Visualizando, só para a gente perceber esse agente criado, vamos ver se não tem nenhuma falha, aparentemente não. Dando play no nosso modelo, nós vamos ver que quando eles se juntam, aqui dentro do desenho, já apareceu a nossa porta, que é a bolinha amarela, com o nosso retângulo branco, igual a gente previu. Com isso, então, criamos os 3 agentes deste primeiro processo produtivo. Chegaram os guarda-corpos, chegaram as portas, ambos foram montados aqui no nosso Point Node, que é a nossa assembly, nossa montagem. Após isso, depois do intervalinho, nós vamos começar a inserir alguns gráficos de controle para esta primeira parte, antes da gente começar a segunda parte do modelo, que vai levar a porta aqui para o nosso estoque. Então continuem com a gente após o intervalo para continuarmos com esse nosso modelo a respeito
da nossa pequena fábrica. Continuando o nosso modelinho, já fizemos uma primeira parte do processo, no qual os guarda-corpos entram na esteira e ficam aguardando aqui a nossa montagem, assim como as portas chegam no nosso espaço de aguardo também e depois vão para o ponto de montagem. E colocamos a primeira parte da animação 2D. Vamos agora inserir o gráfico de controle de quanto eu estou montando, quanto que vai ser a nossa utilização aqui do espaço. Vou vir aqui na nossa aba de análise e vou buscar o time plot, que dá a produção por tempo. Vai plotar ao longo do tempo o que é produzido. Dentro desse time plot, vou só arrastar um pouquinho para cá, nós vamos inserir alguns valores, alguns parâmetros dele. O título dele vai ser número de unidades ocupadas. Como assim? Eu tenho 8 agentes trabalhando aqui dentro da montagem. Eu quero saber quantos estão trabalhando em determinado momento. Para fazer isso, eu vou vir aqui no valor e vou entrar dentro do recurso montador, que é o nosso recurso assemble, e vou pedir para encontrar quantos estão ocupados. Então, entrando dentro dele, digitamos o nome dele, Resource Assembler. Entramos com ponto final em todas as configurações dele. E entre as configurações, eu quero os ocupados, os buses. E com isso, ele já vai me dar essa primeira parte do nosso gráfico. Vou adicionar mais uma segunda parte do gráfico. Vai ter 2 curvas aqui no mesmo time plot. Esta segunda parte do gráfico, eu vou colocar utilização da montagem. Essa utilização será uma formulinha, do qual eu vou pegar a utilização do montador, Resource Assembler, vamos encontrá-lo com Ctrl espaço, e vou pegar a sua utilização, que é a função utilization, que está dentro do nosso recurso. E vou multiplicar esta função novamente pelo Resource Assemble, só que eu quero a capacidade. Quantos que eu tenho lá? Capacity. O que eu estou fazendo? Pegando a utilização de cada um dos nossos recursos de montagem, dos 8, e multiplicando pelos 8, pela capacidade que eu tenho deles. Tenho 8 elementos de montagem, estou vendo a utilização geral desse elemento. E com isso teremos aqui um gráficozinho com 2 dados. O número de unidades ocupadas e, posteriormente, o número de utilização de todas, e não individualmente. Por isso que é um gráfico de tempo, um time plot, então quero todas simultaneamente a ocupação delas. Após construirmos isso, se quisermos visualizar funcionando o nosso gráfico, só apertamos play e ele já vai aparecer aqui o gráficozinho à nossa direita, com o número de unidades ocupadas, que vai crescendo, em conjunto com a utilização da montagem. Apressando um pouquinho para a gente ver melhor esse nosso gráfico, ele vai se desenhando de acordo com o número de unidades ocupadas, que vai até 8, e a porcentagem, a utilização em si delas em média. Então, temos aqui o gráfico ao longo do tempo do que está acontecendo na nossa empresa. Continuando o nosso processo, vamos agora, aqui dentro, fazer uma animação, no qual, se o nosso point node estiver sendo executado, vai aparecer uma figurinha para apresentar isso. Se estiver vazio, vai aparecer outra. Então vamos tentar ilustrar essa montagem logo depois do intervalo. Fiquem com a gente. Continuando o processo, vamos agora colocar aqui uma animação para demonstrar que esta área está sendo executada ou não. Para fazer isso, vamos voltar aqui em Presentation e em cima da nossa área de montagem, eu vou puxar um retângulozinho. Vou inseri-lo bem aqui por cima e vamos indicar que ele vai ficar colorido a partir do momento que terá trabalho nesta área. Então colocamos aqui o nosso símbolozinho
E vou alterar o nome dele, só para não ficar retângulo também, já que já temos um retângulo, para SHP Assembler. Só alterei para esse nome, que vai ser o shape, a imagem, quando estiver montando. Esta imagem eu vou inseri-la por meio de uma função. Esta função vai me dizer se minha montagem está ou não sendo ocupada e, por consequência, vai mudar a cor aqui dessa nossa figurinha. Para inserir a função, então, vamos vir aqui em Agente e vamos inserir uma função. Cadê o function? Está aqui. Logo aqui embaixo, em qualquer lugar que vocês desejarem. Essa nossa função, vou só alterar o nome dela, vai se chamar fnUpdateColor. Então vai fazer o update da cor a partir de determinada função. Para calcular isso, nós, dentro aqui do corpo da nossa função, vamos escrever qual vai ser o comportamento dela, a equação. Esta equação a gente vai criar por meio de uma funçãozinha um pouco grande, mas a gente vai detalhe por detalhe agora para criá-la. Esta nossa função vai começar incluindo uma variável interna. Então vou criar uma variável do tipo double, do tipo real, que vai ser a variável util, que é de utilização. Se estiver utilizando, vai mudar de cor. Essa variável vai receber um valor double também, o qual este valor vai ser se o nosso recurso está ocupado ou não. Então, resource assembler .pis. Ou seja, o que eu estou fazendo, a variável interna chamada util, utilização, o que vocês quiserem, vai receber um número, também real, de quantos os nossos montadores estão ocupados. Isso daqui será dividido por uma nova expressão, que é a nossa capacidade. Então vai ser o double, faltou um parênteses antes para iniciar a divisão. Então vai ser o número também, double, vai ter vírgula, vai ser o resource assembler .capacity. Fecho o parênteses da divisão, ponto e vírgula. O que eu estou criando aqui? Estamos criando uma variável interna que está recebendo uma divisão, que é quantos operadores estão ocupados dividido pela capacidade de operadores. Temos 8 operadores e estou vendo qual é a porcentagem de ocupação deles. Isso que a nossa função está tentando calcular dentro desse parâmetro, dessa variável interna que colocamos como útil, como tema útil. A partir disso, nós vamos agora trabalhar com as cores. Se essa divisão der 0, a cor vai ficar branquinha. Se não, ela vai ficar colorida. Isso que a gente vai tentar utilizar. Vamos tentar colocar aqui nessa nossa utilização. Então, já inserimos o valor do útil dessa variável interna e agora vamos inserir um if then else. Se esse nosso útil, essa nossa variável interna, for idêntica a 0, então, abro chaves, vou fazer alguma coisa. Essa alguma coisa é que a cor do nosso quadradinho, esse quadradinho nós demos o nome dele de Shape SHP Assembler, se não me engano. Isso, é esse quadradinho que criamos. Vai receber uma cor. Então, imbuto nele, set, uma cor de fundo, set fill color. E essa cor será baseada na cor branca, em utilities color .white, na cor branca que eu quero. Poderia colocar o white direto? Até poderia, mas para evitar algum erro, estou buscando dentro do Java as cores totais, todas as cores possíveis,
e encaixando a cor branca. Colocando ponto e vírgula, eu tenho aqui o então do se. Se for 0, então coloque a cor branca. E se não for 0, o que vai acontecer? Se não for 0, a gente vai ensinar aqui o nosso NLogic a colocar outras cores, incluindo cores com porcentagens de utilização diferentes. Então, após essa primeira versão do DEM, se for 0, receberá a cor branca, a gente vai fechar este primeiro DEM e vamos colocar um else. Só que esse else vai ser concatenado com outro if, porque eu vou colocar mais 3 cores. Se não tiver utilização nenhuma, vai ficar branco. Até 33% de utilização, vou colocar a cor verde. Até 66% a cor amarela. E posterior disso, a cor vermelha, para indicar que os nossos operadores estão muito ocupados. Então, vou inserir um if dentro do outro. Se for 0, então cor branca. Se não, se a utilidade, essa nossa função interna, nossa variável interna, for menor ou igual a 0.33, então vai acontecer algo. Vou abrir chaves. Então, o que vai acontecer? O nosso shapeassembler.setFillColor vai receber a utilidade de cor, utility color, na cor verde, green. Ou seja, se os nossos operadores estiverem totalmente desocupados, fica branco. 33% ocupado vai ficar verde. Finalizamos aqui com mais um else. E se ficar até 66 menor ou igual a 0.66, tem um outro se, que esse nosso shapeassembler receberá a cor setFillColor e esta cor estará lá no utilities_color, yellow. Vou colocar a cor amarela agora. Se for maior que 66%, então já vou direto para o else. O último else nosso não precisa do if. Então abro esse último else e o nosso corpo, o nosso quadradinho, o shapeassembler, receberá a cor setFillColor na cor da utilities_color.red. Fecho com ponto e vírgula e fecho as chaves desse último else. Então, criei aqui uma concatenação de ifs. Se não for isso, faça aquilo, mas naquilo outro. Se não for também, faça aquilo outro e por aí vai. Um if dentro do outro para indicar 4 alterações de cor: branco, verde, amarelo e vermelho. Para que isso aconteça, eu vou ter que aqui dentro do assembler, lá embaixo nas entradas, nas ações de entrada, quando acontecer o enter 1, eu vou calcular, vou tentar obter a equação do fn update. Vai ser em ação. Vou colocar aqui no delay. Quando estiver trabalhando, então dentro da entrada do serviço, vai alterar a cor para a função de update. Vou entrar lá e vou calcular ela. E assim que sair da montagem, na saída dela, também eu quero calcular essa função. Ou seja, entrou para trabalhar, a cor desse quadradinho vai mudar de acordo com a função, com a nossa taxa de ocupação. Saiu da montagem, recalcula essa cor e altera aqui o nosso quadradinho. Isso que estamos fazendo aqui nesse quadradinho que acabamos de criar. Salvando o modelo e visualizando como que vai funcionar esse nosso processo, apertamos o play e vemos se vai dar tudo certo. Iniciando então o NLogic, notem, já está amarelinho porque tem uma taxa de utilização alta, mais de 66%.
A partir do momento que eu vou aumentando a velocidade, vai ficando verde, vai ficando vermelho e outras cores de acordo com a taxa, de acordo com essa nossa função. A função sendo calculada vai alterando aqui as cores para saber se eu estou muito ocupado ou pouco ocupado. Então, chegando próximo a 8 funcionários, a gente fica vermelhinho, que é o nosso limite de funcionários. Reduzindo, fica branquinho, amarelinho, verdinho as cores que colocamos. Então, com isso, a gente consegue alterar as cores de alguma função, por alguma função, dentro aqui da nossa animação, por meio desse setFillColor. É uma funçãozinha bem prática que a gente pode estar utilizando no dia a dia. Animando então, fazendo essa animação, vamos agora para a próxima etapa do processo, que é criar o agente do empacotamento. Vamos agora continuar aqui o processo produtivo até chegar no empacotamento das nossas peças. Após o intervalinho, então, a gente continua com a criação deste modelo. Muito obrigado pela atenção até agora e continuem com a gente para melhor visualizar esse nosso modelo da pequena fábrica. Após então criar a animação da ocupação dos operadores aqui na montagem, a gente vai começar a trabalhar a segunda parte do processo, no qual nossa peça montada seguirá até a área de empacotamento e sairá do nosso modelo. Começando então, vamos criar tanto o agente pacote quanto o agente operador, o agente pessoa que irá trabalhar aqui no empacotamento. Criando então primeiramente o agente pacote, vamos aqui dentro do nosso agent, encaixar ele em qualquer lugar, já que também vai ser apenas um tipo. Este agente a gente vai colocar como pacote, pack, só para ter um nome dele. O nome é relevante, decorem o nome. Novamente, não teremos nenhuma imagem e também não teremos nenhum parâmetro de início. Abre-se uma nova aba, que é o agente pacote, no qual a gente vai desenhar ele. Vamos criar esse agente novamente como um quadrado. Então, vou pegar aqui, dentro da nossa apresentação, da aba apresentação, o nosso retângulo e vou criar aqui o nosso pacotinho. Colocar ele um tamanho 4x4 também e vou adequar algumas questões. Primeira coisa, a cor. Vou colocar essa cor aqui, peru, com linha preta mesmo. Não vou alterar a linha dele, não. E, posteriormente, nós vamos adequar a escala deste pacote. Este pacote terá 1,2 metros. Como o nosso produto tem 1 metro, o pacote tem que ser um pouquinho maior do que o produto para conseguir empacotá-lo. Após isso, criar o agente pessoa, o agente pacote, vamos criar agora o agente pessoa. Voltamos no main e vamos novamente em agent e novamente vamos criar um elemento. Só que neste caso, em vez de criar um agente tipo único, eu vou criar um recurso pessoa, que será utilizado em um elemento aqui nosso. Para fazê-lo, eu vou voltar aqui na modelagem de processo e vou pedir para criar um recurso type. Criando ele aqui, posso adicionar em qualquer lugar, novamente. Vou chamá-lo de person. E ele, sim, eu vou ter um objeto 2D. Vou colocar aqui a pessoinha nossa, que vai andar dentro do nosso processo produtivo. Não vou colocar parâmetro nenhum e vou criá-lo. Abre-se, então, a aba da person, no qual, posteriormente, a gente vai alterar a cor de acordo com a utilização também deste operador. Este operador person vai ser quem vai trabalhar aqui no empacotamento. No trabalho aqui do Assemble, nós não criamos nenhuma figura, nós colocamos pelo Resource Assembler. Não tem nenhuma animação nem 2D para ele. Mas aqui no empacotamento nós vamos visualizar em 2D quem está trabalhando por meio deste nosso agente Person. Por isso que ele foi criado aqui para a gente. Vamos inserir então os próximos postos de trabalho na modelagem 2D. Vou começar aqui pela área de empacotamento. A área de empacotamento é esta área redonda aqui.
Como não temos nada redondo, vou ter que criar item a item. Então vou criar aqui um polígono, clicando 2 vezes nele para abrir o editor, e vou tentar criar aqui uma área semicircular. O melhor que a gente conseguir aqui dessa área circular por meio de um polígono. Apenas para aparentar que esta região é a nossa região de empacotamento. Melhorar aqui um pouquinho, que ficou um pouco torto. Esta nossa área eu vou chamar de SP Packing. Então é a nossa região no qual vai ser executado o empacotamento dos nossos produtos. Esta região, então, ficará aqui nessa área de packing e ao lado dela, na região de loading, nós vamos criar a área de expedição. Também vou criar por meio de um polígono. Clico 2 vezes para abrir a parte de edição e vou tentar colocá-lo aqui para a gente. Vai ser um polígono um pouco mais simples, mas mesmo assim tem aqui a parte meio arredondada. Clico 2 vezes para finalizar o contorno. Este vai ser o nosso SP Lowery, que será a área de expedição do nosso processo. Antes de chegar na área de empacotamento, eu vou colocar uma área de espera para depois entrar no empacotamento. Então, novamente, eu vou criar aqui um polígono de nó, que ficará aqui nesta regiãozinha. Tentar criá-lo o melhor possível. Então, ficou aqui nessa região, vou ampliar um pouquinho. Vai ser na onde vai ser a fila para depois entrar no nosso empacotamento. Vou chamar aqui de SP Awaiting, aguardando empacotamento, pack. Awaiting, isso mesmo. Só para ter o nome dessa região no qual vai aguardar o nosso empacotamento. Por fim, vou criar a esteira, que liga aqui a nossa região, nosso nó do ponto, lá na nossa região de aguardo do empacotamento. Clico 2 vezes no caminho e vou criar aqui um caminho ligando e passando pela nossa área achurada do desenho até chegar aqui dentro do pack, do awaiting pack, melhor dizendo. Este caminho também vai ser um conveyor, também vai ser uma esteira. E essa esteira terá a dimensão de 1,6 metros de comprimento. Ficou um pouquinho fora, vou tentar subir ela para encaixar melhor no nosso desenho. E com isso tem aqui a segunda esteira nossa. Essa segunda esteira está escrito como Path1, não vou estar alterando aqui o nome dela, é só lembrar que é Path 1A. E por fim, o último elemento que a gente vai estar criando vai ser a área no qual nossos trabalhadores ficarão, a sala deles. Então, novamente um polígono de nó, que eu vou começar aqui dentro do desenho dele. Finalizo com 2 pontos. Este daqui será o SP Workers, a área dos nossos trabalhadores. E para finalizar o processo produtivo, depois que eu fizer a expedição, vou colocar um nó de ponto aqui no final, só para dizer que daqui estará saindo do nosso modelo, que vai ser o nosso embarque, SP Ship, só para ter o embarque do nosso produto que estava aqui aguardando o processo. Com isso, então, criamos diversos elementos aqui dentro do próximo posto de trabalho, da próxima sequência produtiva, para agora inserirmos eles no fluxo de processo. Vamos criar o fluxo já com os nossos locais em 2D criados, para já vinculá-los e ver fluir todo o processo produtivo. Depois do intervalo, então, vamos criar o segundo processo produtivo, a segunda parte desse processo, ligando aqui com os nossos espaços marcados dentro do ambiente de trabalho. Até depois do intervalo, então, pessoal. Continuando então nosso processo produtivo,
fizemos a posição de onde ficarão cada um dos postos novos de trabalho após a primeira montagem e agora vamos inserir a sequência do nosso processo. Após, então, esta montagem, que já fizemos até este ponto branco, nós vamos criar agora o resto do fluxo do processo. Vou arrastar o nosso gráficozinho aqui para frente, para ele não atrapalhar tanto. Depois a gente organiza ele melhor. E aqui, antes do sync, nós vamos criar todo esse resto de fluxo do nosso processo produtivo. Começando então, vou retirar aqui a ligação do sync com a primeira montagem e levar ele lá para frente. E vamos começar que, depois da nossa montagem, eu quero levar as peças até essa primeira área de aguardo. Aliás, vão ficar aqui aguardando para entrarem na esteira. Tem que levar ela pela esteira, lógico. Então, acabei a montagem, vou colocar um Quewel, só para ficar em fila, e depois já vai entrar na nossa esteira. E a esteira a gente colocou lá embaixo o conveyor. Então, estou fazendo, após a montagem, aguardar um tempinho na fila, vou criar uma fila ali, e depois disso entra na nossa esteira para ser transportado até o próximo local. O próximo local nosso, novamente, será um assembler, no qual eu vou juntar a nossa porta prontinha, nosso assembler, com o pacote. Então, vou colocar aqui mais um assembler, só que ele será único. Vou ter só ele mesmo. Após esse assembler, eu vou desfazer um pacote. Eu vou criar aqui um batch. Melhor dizendo, vou criar um batch, né? Vou criar um lote. Então, vamos lá encontrar o batch, que ele se encontra aqui. E ele cria lotes de produto. Então, depois de eu embalar, que vai ser nesse assembler, eu vou lotear, criar lotes de 10 em 10, conforme foi nos solicitado. Depois de criar o lote, ele vai aguardar um tempo, então vai ter um delay, que vai ser o delay da nossa expedição. E após isso, e apenas após isso, nós teremos o final do processo. Então, estou criando aqui o restante do fluxo nosso de processo produtivo. Começando as configurações de cada um deles, vou começar pelo Quewel. Vou trocar o nome dele, vai ser o Quewel do Assembler. Só para eu saber que é uma fila aqui depois da nossa montagem, de peças já montadas. Depois desse Quewel Assembler, vou manter 100 de capacidade, daí sobra, são poucos produtos que a gente faz por vez. Nós vamos vir aqui no Conveyor, e vai ser o Conveyor do Assembler, da peça já montada, que é essa nossa segunda esteira. Ficou bem apertado aqui, vou jogar o texto para baixo, só para a gente visualizá-lo melhor. Dentro dele, nós vamos colocar que o comprimento não será explícito, ele será definido pelo caminho. E este caminho será 1 por metro, igual o anterior. Colocamos no mesmo formatação, acumulando as peças dentro da esteira. E o próximo elemento que ele me pergunta é qual que é a esteira que eu quero vincular. E no nosso caso é o Path1, que é esse segundo caminho que criamos agora há pouco. Além disto, nós vamos clicar aqui em escolher a largura do agente, e esta largura será de 1,5 metros. Ou seja, a estrutura da nossa esteira será um pouquinho maior do que a estrutura do nosso produto pronto, que é aquela caixinha com a bolinha dentro. Isso que eu estou ensinando aqui será 1,5 metros, enquanto a estrutura só tem 1 metro. Para que o assembly funcione, que é o nosso próximo processo produtivo, eu preciso de um conjunto de operadores. Para fazê-lo, eu vou buscar aqui o Resource Pool. Toda vez que eu colocar o assembler, eu preciso de um recurso. Este recurso será o nosso recurso de trabalhadores. Esse recurso de trabalhadores, vou colocar Resource Workers. Eles podem se mover e vou alterar a capacidade para 30. Vou dizer que eu tenho 30 trabalhadores para empacotar os produtos que estão chegando nele. E esses trabalhadores serão os persons, que a gente criou agora há pouco. O nosso agente person, criado agora há pouquinho dentro do nosso processo produtivo.
A home location dele, a casinha dele, nós já criamos também, essa área aqui de cima, que eu nomeei de SP Workers. Então, todos os trabalhadores ficarão aqui nesta área definida. Então, criamos o conjunto deles e alocamos os 30 trabalhadores aqui nesta área. Com esses trabalhadores construídos, agora sim a gente pode construir a segunda montagem. A segunda montagem eu vou chamar de empacotamento, packing. Este empacotamento eu preciso de uma unidade da fila principal e de nenhuma da segunda fila, já que a gente não tem a segunda fila aqui. Ele só vai servir para montar o nosso processo, utilizar esse pacotinho também. Após passar pelo packing, pelo empacotamento, virará pacote, que é o nosso agente criado chamado pack. E para fazer isso, eu necessito de workers, de trabalhadores. Só que para piorar, eu vou precisar de 2 trabalhadores para empacotar uma porta completa, uma peça montada. Então, tenho 30 e eu preciso de 2 deles para executar esta montagem. Por isso que a gente alterou o númerozinho aqui para 2. Eu preciso de 2 deles para executar esse processo. Esse processo de empacotamento, nós vamos alterar o tempo dele. Será uma triangular de 5, de mínimo 5, máximo 15 e moda 10 minutos. Trocando aqui para minutos. Será este tempo o tempo de empacotamento. Continuando aqui dentro do Assembler, ele tem várias funções. Nós vamos colocar aqui o local no qual estará sendo feito esse empacotamento. Este local não vou especificar, não criei um nó de ponto para empacotar. Mas eu criei um nó de ponto para o delay, para o tempo, que é o nosso SP Pack. Toda esta área aqui será utilizada para fazer o empacotamento. Para aguardar o empacotamento, eu criei uma areazinha bem antes dele, que é o SP Pack, SP Away Pack, este daqui. Criei essa pequena área antes do empacotamento para que a fila 1 fique aguardando, para que deposite o que sair da nossa esteira. Finalizado o comando Assembler, que é o nosso packing, a gente vai para o comando de loteamento, nosso comando batch. No comando batch, eu quero lotes de 10 em 10, então já está até aqui pronto dentro do nosso ambiente. E o local que eu vou colocar esses batches vai ser no SP Loading. Aqui que eu vou estar vinculando cada um deles. Então, dentro do Bath, a gente alterou para 10, são de 10 em 10 pacotes realmente, e alteramos aqui o SP Loading, que é o local ao qual será feito este loteamento. Após eu esperar juntar de 10 em 10, nós vamos realmente para a expedição. A expedição vai ser representada por um tempo, que vai ser um tempo de 5 minutos. Vamos colocar um tempo determinístico aqui, só para variar um pouquinho também. E este nosso delay terá a capacidade máxima para produzir. Na onde isso será feito? Será feito bem aqui no último processo, no último pontinho nosso, que é o nosso nó de ponto chamado SP-Ship. Nele que a gente estará executando o embarque que demora 5 minutos. Salvando aqui o nosso modelo, vamos agora continuar com ele, criando o agente lote que faltou ele aqui na nossa criação. Quando eu criei o lote, eu não criei o agente lote. Então vamos criar esse lote de peças embaladas para depois soltar ela no nosso elemento. Após o intervalo, então, continuamos com o nosso modelinho. Até então, criamos os agentes pack, que é a embalagem, e person, que é a pessoa que trabalha. Agora vamos criar o agente que vai representar o nosso lote, as peças que vão juntar de 10 em 10 para sair da nossa empresa. Para fazer isso, em vez de eu criar aqui por cima, criando um agente type ou um recurso type, eu vou fazer o segundo método de criação.
É a mesma coisa, funcionaria da mesma forma, mas já vou criar diretamente aqui no Bath o nosso lote. Em vez de utilizar um já pronto, que está aqui todos eles, nós vamos criar um tipo customizado. Este tipo customizado vou chamar de Bath Lote. E para ele, nós não vamos colocar nenhuma animação pré-pronta, nem nenhum parâmetro. E vou pedir para finalizar. Novamente, ele me abre mais uma tela, igual se eu tivesse criado um agente type, igual se a gente tivesse criado aqui pela aba agente. É só um outro jeito de se criar. Este agente lote vão ser 10 retângulozinhos naquela cor peru. Então vou buscar aqui o nosso retângulozinho e vou criar 10 deles bonitinhos. Vou colocar eles todos no mesmo tamanho para a gente não se perder. Vou criar um aqui no meio. Desculpa, eu não criei o retângulo, eu criei o retângulo node. Tem que ir lá em Presentation e criar um retângulo mesmo. Isto. Vou colocar 10 deles, só que antes vou criar o primeiro e vou alterar a cor, só aproximar aqui para melhorar a visualização. Vou colocar todos na cor peru. Para criar 10 deles, posso ir construindo um a um, ou posso copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, ou ainda clicar com o botão Ctrl do teclado e o botão normal do mouse e arrastar aqui um pouquinho para o lado, que ele também cria cada um deles. Se eu arrastar os 3 para baixo, já ficam aqui todos criados. Vou abaixar um pouquinho, ficou muito alto. E faltaram mais 2, né? Vamos criá-los aqui. Só abaixar mais um pouquinho, esses daqui já estão em 2. Isto, 10 caixinhas, representando o nosso pacote de 10 em 10. Este pacote de 10 em 10 também vou colocar em escala. Vou pegar a nossa escala e cada quadradinho deste eu vou colocar em escala de 1,2 metros. Então, cada quadradinho, aquele tamanho que a gente tem lá do nosso pack, 1,2. Então, no batch são 10 quadradinhos, cada qual com 1,2 metros de comprimento. Este nosso bath, depois de criado, ele já é vinculado automaticamente aqui no main, dentro da nossa função bath. Então, ele já está aqui criado. Não precisamos voltar nela e inserir, porque criamos diretamente dentro do nosso bloco de ação. Salvando o modelo e visualizando ele, ver se tem algum erro, nós damos o play para visualizar o que está acontecendo no nosso modelinho. E notem, já tenho aqui as 30 pessoas e o nosso recurso que parava na montagem, agora ele tende a seguir o processo produtivo, até chegar aqui no empacotamento. Quando completar os 10, vai aqui para o Bath e eu junto tudo para a minha expedição. Então vai vindo aqui para a expedição, depois de empacotado, juntando os 10, ele sai do processo produtivo. Andando um pouquinho mais rápido, só para a gente visualizar os 10 chegando. Por hora já tenho 7, 8, 9. Quando completar o 10º, já jogo para frente o pacote final. Então está aqui o nosso pacote com os 10 sendo embarcado. Essa é a ideia nossa aqui dentro do nosso processo produtivo. Ainda está um pouquinho bagunçada a questão dos operadores e é o nosso próximo passo. Vamos organizá-los e criar alguns gráficos de controle para esses operadores, além do nosso gráfico já criado aqui anteriormente. Fechando aquela parte de animação, vou reorganizar aqui o nosso gráficozinho, colocar ele dentro por completo da nossa área de animação e vou colocar agora um gráfico dos nossos trabalhadores. Vou controlar a ocupação deles. Este primeiro gráfico, controlamos a ocupação dos montadores, que estão aqui na montagem. Agora eu quero os trabalhadores que trabalham no empacotamento. Para fazer isso, vou lá na nossa aba de análise e vou puxar agora um outro gráfico, só para ser um pouquinho diferente. Vou puxar esse Time Stack Chart. Ao longo do tempo, ele vai adicionando aqui dentro desse gráfico os valores. Ao puxá-lo, eu vou inserir alguns valores dentro dele. Primeiro valor dele, eu vou colocar a ocupação do trabalhador. Então, trabalho ocupado. O dado que eu quero desse trabalho ocupado
vai ser o nosso resource worker, que são os nossos recursos de trabalhador, e quero saber quem está ocupado, que é o nosso comando busy. Com isso, ele me retorna dentro desse gráfico quantos operadores estão ocupados. Adicionando uma segunda cor, eu quero saber quantos trabalhadores estão vazios, estão à toa. Para fazer isso, vou usar o mesmo resource worker, mesmo conjunto de trabalhadores, e vou utilizar agora a função idle, que é a função de vazio. Então, em verdinho aqui nesse caso, ficará os ocupados, em Starly Blue, nesse azul meio roxo, ficarão os vazios. E tudo aparecerá nesse gráfico ao longo do tempo. É um gráfico vinculado ao tempo. Caso a gente rode o modelo agora, já vai aparecer esta função. Então, só rodando aqui bem rapidinho, para a gente visualizar o gráfico funcionando, ao longo do tempo, eu tenho que os 30 trabalhadores estão vazios. É a nossa função roxinha. Aumentando um pouquinho a velocidade, vai ficando verdinho os trabalhadores ocupados. Continuando o nosso modelo, nós vamos animar os nossos operadores aqui dentro da salinha deles, colocando quem está ocupado, quem está ocioso, pela cor deles aqui dentro da casinha deles. Para fazer isso, dentro do nosso recurso de trabalhadores, nós vamos manter os 30, mas lá em ações, a gente vai colocar uma funçãozinha aqui específica. Nas ações, quando tiver uma nova unidade a ser trabalhada, esta unidade receberá uma cor diferente. Durante a animação, nossos trabalhadores ficaram em cor preta. Agora, quando ela estiver funcionando, quando eu chamar um trabalhador para trabalhar, vou colocar nessa cor verde de trabalhador ocupado. Então, a unidade do trabalhador vai ter o corpo dele, o shape body. Vamos colocar aqui a função. Então, uma unidade do trabalhador que está aqui dentro desse conjunto, não é o agente que está fora, não é this, é uma unidade desse trabalhador. Cada um dos agentes desses 30 que eu quero. Terá o seu corpo setado, incluído uma cor diferente, set fill color. Esta cor diferente, caso esteja trabalhando, será lá da Utilities Color, que a gente utilizou anteriormente, e eu quero a cor verde-limão, lime green. Vamos ver se ele acha e encontrou essa cor. E por ser uma ação, tem ponto e vírgula ao final. Visualizando toda a nossa fórmula, cada unidade de corpo desse nosso conjunto de recursos de operadores terá embutido nele, imputado, uma cor. E essa cor será a cor verde-limão. Quando ele estiver sendo trabalhado, estiver ocupado com algum processo, então onSize é prendido para executar alguma coisa, vou mudar a cor dele também. Vou copiar e colar a mesma função e quando ele estiver trabalhando realmente, será uma cor chamada coral. E por fim, quando ele for liberado, vou voltar ele para a cor verde-limão. Então, os trabalhadores que estarão aqui vão ficar pretos quando começa, mas eles logo trocam para a cor verde-limão. E quando estiverem trabalhando, virão para a cor coral. Só para a gente ver essa alteração de cor que a gente tem. Só que os trabalhadores que estavam aqui, eles ficaram bem bagunçados. Então, vou tentar arrumá-los. Vou clicar aqui na casinha deles, dentro do Space Worker, do espaço deles. Em vez deles ficarem aleatórios, eles vão ficar arranjados neste espaço. Ou seja, vão tentar ficar mais organizadinhos. Trabalhando com isso, então, vou salvar o modelo e vou colocar para rodar. Colocando para rodar o modelo, começamos com os 30 trabalhadores aqui na areazinha deles, na cor verde-limão. A partir do momento que eles começarem a trabalhar, aquele que estiver trabalhando, for apreendido, estiver no size do empacotamento, vai mudar de cor para essa cor coral, que é a cor do trabalho deles. Então, até o momento, tenho aqui 8 trabalhadores ocupados, já passou para 10. Então, com isso, eu sei qual o trabalhador específico, qual o agente,
foi escalado para o serviço. Lembrando que para o empacotamento eu preciso de 2 em 2. Temos também aqui, dentro do recurso trabalhador, a porcentagem de trabalhadores ocupados, até o momento em torno de 19%, 20%. Se eu quiser rodar o modelo até o limite, eu não coloquei um prazo específico para ele acabar, mas quero rodá-lo até o limite, ele vai rodar até a capacidade da minha máquina e eu obtive alguns valores finais. Eu consegui produzir 725 lotes de produto, cada lote com 10. As nossas peças chegaram e ficaram aqui jogadas no nosso estoque inicial, ficou bem bagunçado, e já tem algumas na nossa fila. Após isso, vem para o empacotamento, no qual nossos trabalhadores ficaram 26% do tempo ocupados, os montadores em torno de 49%. E o processo produtivo solta os lotes, que no total deu 725 lotes, num tempo de 18.204 minutos de simulação. Foi o limite que meu computador aguentou. Não coloquei tempo específico de animação. Mas aqui a gente já tem um sisteminha bem interessante para a gente estar trabalhando dentro do AnyLogic. Uma linha de produção, utilizando esteiras e utilizando esta questão de animação em 2D. Com isso, finalizamos esse nosso modelo, esse Small Factor. Ele é um pouquinho grande o modelo, mas é bem simples, entre aspas. Tem aqui a construção da esteira, que foi a grande novidade desse modelo, e também a utilização do bloco de ação de montagem, além do bloco de path, que junta em lotes. A partir desse modelo, então, faça algumas mudanças. Tente verificar um total produtivo ao longo de um dia e tente colocar algo para, por exemplo, dobrar a produção. E se no final dessas 18.000 horas eu quero produzir mais de 1.400 lotes, 1.450? O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Será que eu tenho um gargalo produtivo de operadores? Será que eu tenho um gargalo produtivo da própria linha? Será que eu tenho um tempo muito grande de processo? Isso vocês têm que pensar e tentar simular, aproveitando a grande vantagem da simulação, que é o bendito e se. E se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, sem necessitar ir no ambiente real. Então testem, busquem formas de duplicar essa produção ao longo do tempo, tentando, lógico, ter o mínimo de recursos possível. Não é só duplicar o número de operadores, só duplicar postos de trabalho. Dentro, então, da nossa função de simuladores, a gente tende a buscar soluções com o mínimo de investimento possível. Com isso, finalizamos esse nosso modelo da pequena fábrica, mais um modelo a respeito de simulação a eventos discretos. Agradeço imensamente a atenção de todos e continuem aqui no nosso canal, na nossa playlist, para novos modelinhos. Muito obrigado, pessoal!